Irmãos e irmãs, hoje é o dia de Pentecostes, que significa 50 dias. Há exatamente 50 dias atrás, nós celebrávamos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Durante estes 50 dias, o sino pascal esteve aceso, para simbolizar no meio de nós a luz do Cristo ressuscitado, que acendeu-se naquela vigília pascal. Conforme nós ouvimos na primeira leitura de hoje, exatamente nessa festa, 50 dias após a ressurreição, acontece algo incrível com os discípulos. Espantados, com medo, sem saber o que fazer, eles se reúnem em oração. Entre eles está também a mãe de Jesus, a Virgem Maria. E de repente, sopra esse vento forte, que desce sobre eles como línguas de fogo. E eles passam então a pregar o Evangelho com coragem, com verdade, com vontade, de maneira que todos, mesmo os que eram estrangeiros, entendiam a pregação como se fosse na língua deles. Nós dizemos que esse é o momento em que o Cristo consolidou a sua igreja. Uma das grandes coisas que a gente ouve por aí hoje em dia é que, na verdade, Jesus não quis criar igreja nenhuma, não inventou religião nenhuma. A quem diz isso, eu pergunto, então por que o Novo Testamento usa mais de 70 vezes a palavra igreja? Inclusive no Evangelho de São Mateus, quando Jesus diz a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edifico a minha igreja. É muito interessante nós pensarmos nisso. Na igreja, em todos os seus níveis, desde a hierarquia no nosso Papa. Amanhã nós temos um bispo novo, que vem para a nossa diocese, dos padres, dos leigos e leigas que atuam na catequese, no batismo, na instrução dos irmãos, nos movimentos e serviços de evangelização. Todos nós, assim como Pedro, somos marcados pela fragilidade humana. Jesus diz a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mais tarde, quando ele começa a falar da sua paixão e morte, ele briga com Pedro, porque Pedro diz: Senhor, isso não pode acontecer de forma alguma. Mais tarde, nós sabemos que Pedro nega Jesus 3 vezes. Também nós somos chamados a carregar um grande tesouro em jarros de barro, como diz São Paulo. Pensem na grande importância que cada um de nós tem aos olhos de Deus. Um padre é importante para a sua comunidade, precisa saber conduzi-la com sabedoria e dar testemunho diante do povo, senão a igreja se desmoraliza, não é assim? As pessoas começam a criticar a igreja. Mas pensemos, por exemplo, no ministério de todos os pais e mães aqui presentes, maridos e esposas. Que missão grandiosa Deus deu a vocês. Trazer ao mundo novos filhos de Deus, gerar a vida. E não apenas gerá-la, mas conduzi-la, ensiná-la, levá-la à sua plenitude, à felicidade. Vocês geram novos filhos e filhas para Deus. Assim como a missão do padre, a missão da família é uma missão de igreja importantíssima. E assim como o padre, todos os pais e todas as mães são pecadores, são falhos. São pessoas que, como qualquer outro, adoecem, cometem erros, falam coisas e depois se arrependem, precisam às vezes pedir desculpas e não encontram coragem. Muitas vezes fazem coisas de que se envergonham. Mesmo assim, Deus confia em nós a condução da igreja, da vida. Sem o padre, não haveria celebração da Eucaristia. Mas sem os pais e mães que geram novos filhos para Deus e os conduzem à verdade, não haveria para quem o padre entregar a Eucaristia. E o próprio padre também não saiu do oco da taquara igual o Saci. Veio de uma família, teve um pai e uma mãe que o educaram. Percebe como cada um de nós é importante? Desde
da coroinha que está servindo ao altar, o padre que celebra, vocês que vêm se nutrir da Sagrada Eucaristia e da Palavra, para levar o testemunho de Cristo ao mundo do trabalho, ao mundo da família, a esse mundo hoje tão necessitado da força de Deus. Deus confia essa missão a nós, que somos tão falhos. No Evangelho de hoje, Cristo nos diz: como o Pai me enviou, também eu vos envio. Recebei a força do Espírito de Deus. De fato, o Pentecostes para nós é uma festa central, porque é ele que fundamenta a nossa igreja no Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é a força divina que habita em nós, para que nós sejamos capazes da nossa missão. Nós sabemos que jamais estaremos sozinhos. São Paulo apóstolo ensina que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em nós. Ele também ensina que alguém que é movido pelo Espírito de Deus nunca poderá dizer maldito seja Jesus. E ninguém é capaz de dizer louvado seja Deus se não for movido por esse mesmo Espírito. Temos que ter um relacionamento profundo, uma fé imensa neste Deus que habita em nós, que dá sentido à nossa vida, que conduz a nossa missão. Sem Ele, nós não somos capazes. A segunda leitura de hoje nos ajuda a refletir a partir de duas grandes listas. Primeiro, a lista das coisas que são do mundo. São bem conhecidas as obras da carne: fornicação, libertinagem, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. No entanto, ele nos apresenta também os frutos do Espírito Santo: caridade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, lealdade, mansidão, continência. Como está a nossa vida? Temos sido dóceis a esse Espírito de Deus que habita em nós? Temos obedecido o Espírito de Deus? Ou temos seguido apenas as leis humanas? Qual que é a nossa reação diante da necessidade de perdoar, diante da necessidade de praticar a caridade e ajudar quem necessita? Qual que é a nossa atitude diante de todas as tentações que o mundo nos oferece hoje? Sabemos ser fiéis à nossa família, ao nosso Deus? Sabemos amar o próximo como Cristo nos ensinou? Tudo isso poderia se resumir numa única pergunta: estamos servindo ao Espírito de Deus? Estamos sendo dóceis ao Espírito que habita em nós? Reflitamos, irmãos e irmãs. Nós recebemos no Santo Batismo a adoção de filhos de Deus. E no dia da nossa crisma, da nossa confirmação, já sendo nós mesmos donos da nossa razão, professamos diante do bispo que representa a igreja a nossa fé e recebemos a unção com o óleo santo, para que ficasse claro que a plenitude do Espírito Santo habita sacramentalmente em nós. Não abandonemos esse Espírito, não abandonemos a nossa fé. Em obras e palavras, sejamos dóceis a Ele e sigamos com alegria o caminho de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.